Saudações nacionalistas! Hoje o vídeo, como não podia deixar de ser, ainda sobre a rusga da polícia no Martim Moniz. Mas hoje, pouco diferente, Catarina Martins com Miguel Morgado, em que o Miguel Morgado esmaga por completo a Catarina Martins. Ora, assistam daí tudo, deixem um like, subscrevam o canal, comentem a pouca vergonha que isto é e vamos então para o vídeo. Vamos começar pela operação policial da passada quinta-feira, no Martim Moniz, em Lisboa. Catarina Martins é uma das subscritoras de uma carta aberta com fortes críticas à atuação da PSP. O que é que sentiu quando viu as imagens da operação policial? Bem, boa noite antes de mais aos dois, a quem nos acompanha. Primeiro dizer que a minha crítica é sobretudo ao Governo. Acho que há uma instrumentalização das forças de segurança e da PSP que é, desse ponto de vista, absolutamente inaceitável. Claro que as imagens chocam, não há nenhuma razão para termos pessoas que são distinguidas pela sua etnia encostadas a uma parede. Só um momento aqui muito rápido. Instrumentalização do Governo com a polícia? Se ainda fosse o Chega, eu ainda se calhar aceitava. Agora, da AD. Bom, sendo assim o PS também já o fez, portanto o PS também já instrumentalizou a política com a polícia. Bom, e agora referir aqui encostados à parede por causa da sua etnia. Foram 2 portugueses detidos. 2 portugueses detidos. Logo aquilo não foi só imigrantes. Também estavam lá portugueses. Também estavam lá nacionais. Qual é o stress? Porquê que a esquerda quer pegar tanto no raio da etnia para criar aqui xenofobia, racismo e tudo mais? Para quê? Para quê? Já não têm mais por onde pegar? Não têm mais política para fazer? É só isto que vocês conseguem trazer? Bom, vamos continuar. É verdadeiramente isso que acontece. Uma rua do centro de Lisboa, eu conheço bem, fica perto da sede do Bloco de Esquerda, almoço lá muitas vezes e é absolutamente chocante que aquela imagem lembra os piores regimes, lembra os piores tempos, mas eu acho que há uma observação que tem de ser feita que é sobre a instrumentalização da PSP. A ação da PSP teve resultado, como se sabe, ou seja, todo aquele aparato praticamente não teve resultado nenhum. Não teve resultado nenhum porque a polícia, quando chega àquela rua, apitam e quem está a cometer alguma ilegalidade tem tempo de se escapar. Bom, vamos continuar. Foi só... O que significa que a própria PSP sentirá... Instrumentalização de quem? O Governo está a instrumentalizar a PSP, ou seja, o Governo decidiu aderir ao discurso de extrema-direita de criar a ideia de que a imigração é um problema de segurança. Como nós sabemos, há muitos problemas no nosso país, mas não há nenhuma relação entre a imigração e esse... Não há nenhuma relação porque no Razi já não discriminam as nacionalidades. Epá, parem de pegar nesse argumento porque foram vocês de esquerda, na altura ainda do António Costa como Primeiro-Ministro, está bem que tu és do Bloco de Esquerda, mas votam sempre a favor e tudo mais e por aí fora e nem interessa. Foi na altura do Primeiro-Ministro, António Costa, que retiraram as nacionalidades nos relatórios anuais de segurança interna. Escusam de dizer que não está correlacionado porque é impossível estar uma vez que já não está lá mais discriminado. Por que será que não está lá mais discriminado? Para depois poderem dizer, e tal, é impossível fazer uma correlação porque no relatório não está lá discriminado. Olha, parabéns. Parabéns a vocês, pá. Parabéns, vocês são mesmo ridículos. Vamos seguir porque o Miguel destrói aqui a Catarina de uma maneira épica. segurança. Recusar completamente esse serviço. Mas então se recusa, não tenho estas imagens, mas depois querem competir com a linguagem do Chega, com o que eles chamam as percepções, e em vez de resolverem problemas, o que fazem é tentar criar problemas. O que se passou foi uma ação da PSP cuja legalidade fica ferida por causa de não cumprir a proporcionalidade. E eu acho que é particularmente mau para a PSP ter uma ação daquelas, com aquele tipo de visibilidade, com os custos naturais que tem para a imagem da PSP num Estado democrático. Houve uma rusga também feita no Vasco da Gama e, no entanto, não houve esta visibilidade toda que ela fala como foi no Martim Moniz. Porquê?
Sabem porquê? Porque no Vasco da Gama, porventura, se calhar a maior parte eram brancos. E ali, como a maior parte eram imigrantes, já são os coitadinhos. Já são os coitadinhos. Os portugueses, que se lixe. Que se lixe. Os imigrantes, ui, coitados, coitados, coitados. Epá, vamos deixar de ser hipócritas, vamos ser mais razoáveis. A polícia fez só o seu trabalho numa zona complicada, em que os moradores têm-se vindo a queixar. O próprio presidente da junta já se veio a queixar, se bem que agora recentemente veio dizer que isto foi demais. Eu também não o entendo. Pede ajuda e depois quando tem, ai tal foi demais. Pá, vamos continuar aqui pouca vergonha. E com resultados que se conhecem, portanto é uma instrumentalização que ataca seguramente pessoas imigrantes, que nos ofende enquanto democratas, enquanto pessoas que gostam do Estado de Direito, mas é uma ação também que fragiliza a PSP e eu acho que as forças de segurança serão as primeiras irritadas com o governo. Miguel Morgado, esta operação fragiliza a PSP? Não fragiliza a PSP, fortalece aos olhos da opinião pública, até porque depois daquele furor mediático, enfim, uma campanha que já houve tantas em Portugal nos últimos 30 anos, também já leva uns anos disto, também são todas iguais, mas depois daquele furor das primeiras 24 horas, também uma série de mentiras que foram passadas naquela altura pelos militantes habituais também foram caindo. Eu quero responder a 2 ou 3 que a Catarina Martins continua a repetir, mas Miguel, esta operação não cola um bocadinho o governo à lógica da extrema-direita? Eu já vou falar sobre o governo. Isso é um disparate que eu acho que não tem cabimento nenhum. Mas sobre as mentiras, sobre a questão da proporcionalidade, sobre a questão da adequação, talvez as pessoas não saibam que naquela rusga estava presente um magistrado do Ministério Público que está lá precisamente para garantir a adequação e a proporcionalidade do uso da força para as forças de segurança. Ora bem. As coisas que se ouvem nos últimos dias são de bradar aos céus. O choque por haver pessoas com a mão posta contra a parede para serem revistadas, que é uma técnica policial em voga pelas forças policiais de todo o mundo civilizado, incluindo o nosso. Parece que é preciso eu vir aqui ao Estúdio da SIC Notícias para dizer uma coisa que todos os lá fora sabem, mas por visto ninguém aqui dentro sabe. É que há rusgas deste tipo com pessoas com as mãos na parede a toda a hora em Portugal. A toda a hora em Portugal. E com governos do antifascismo. Sim, com governos do PS, apoiados pelo Bloco de Esquerda. O que mudou aqui, Miguel? O que mudou aqui, bem, eu já expliquei na sexta-feira, mas posso dizer outra vez. O que houve aqui foi a exploração, a instrumentalização de uma fotografia para propósitos políticos, que foram aproveitados pelas pessoas do costume. Do Bloco de Esquerda da Catarina Martins, mas mais grave a meu ver, porque o Bloco de Esquerda aí sempre é coerente, tem este preconceito contra a polícia, contra a força repressiva da ordem burguesa, isso vem lá das ideologias que eles gostam de cultivar, mas do Partido Socialista foi gravíssimo. Pedro Nuno Santos quer ser primeiro-ministro e desautorizou a polícia que ele vai ter depois, quando for primeiro-ministro social, uma vez lá chegar por este andar, ele vai dar uma grande maioria absoluta a Luís Montenegro, mas ele lá saberá. E com estas considerações que era o governo mais extremista de sempre, da história da democracia portuguesa, por causa de uma operação que não é só ocorrer no passado, ou que estava a ocorrer naquele fim de semana. Por exemplo, no Parque das Nações houve outra operação igual, não houve fotografia, por acaso até foram detidos precisamente pessoas que detinham armas ilegais. Mas eu quero dizer aqui uma coisa que talvez as pessoas não saibam, que é para se ver bem a falta de vergonha, sobretudo das pessoas do PS que fizeram as figuras tristes que fizeram estes dias. Há uma lei, a lei das armas, que é regida pelo regime jurídico das armas e munições. Estejam atentos agora ao que o Miguel vai aqui dizer. Isto foi feito no governo PS. Mas ouçam, estejam atentos, ouçam. É uma lei que foi votada em 2006, eu recordo as pessoas nessa altura, o Partido Socialista tinha maioria absoluta no Parlamento. Nada se fazia sem o Partido Socialista, portanto, isto foi feito pelo Partido Socialista. Já agora recordo também que o Primeiro-Ministro era José Sócrates, mas o Ministro da Administração Interna era esse grande antifascista chamado António Costa. Aquele Antifascista, pelos vistos, agora quando ouvirem qual foi a lei, então também é fascista. Mas ouçam. Aquele que está agora no Presidente do Conselho Europeu. Só para as pessoas terem uma noção. O que é que diz o artigo 109, número 1? Diz assim: as forças de segurança devem planear e levar a efeito periodicamente operações especiais de prevenção criminal em áreas geográficas delimitadas. Foi o que aconteceu no Martim Muniz. Número 3. As operações especiais de prevenção podem compreender, em função da necessidade, a identificação das pessoas que se encontram na área geográfica onde tem lugar.
bem como a revista das pessoas. Isto é uma lei feita por um governo socialista, do Ministro da Administração Interna, que foi depois Primeiro-Ministro de Portugal e que... Fascistas, pá. Daquela carta bem, Catarina, São os fascistas, pá. foi aliada dele, mas não se veja tanto, por exemplo, como Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, que era, veja-se bem, Ministro deste governo, Exatamente. que aprovou esta lei. Exatamente. A lei foi revisitada em 2019. Estes números não foram alterados. Em 2019, nada se fazia no Parlamento, fez aprovação, sem o Bloco de Esquerda por iniciativa do Por Partido acaso Socialista. fizeram-se bastantes coisas sem aprovação do Bloco de Não, mas Esquerda. esta circunstância não passaria com uma iniciativa do Partido Socialista. Portanto, o que está aqui em causa é um despudor político que eu ia dizer sem precedentes, mas não é verdade, isto acontece a toda a hora. Eu só quero dizer mais uma coisa sobre isto. Que... Já quiseres- Antes do Miguel dizer aqui mais uma coisa sobre isto. Isto é só para vocês verem como a esquerda é hipócrita. Hipócrita. Então, no governo, em 2006, gerido por o famoso Sócrates, não é? Pelos vistos é fascista, que foi ele que criou aquelas leis, em que António Costa era ministro da Administração Interna. Uau! Outro, supostamente fascista, na linguagem de hoje em dia, ambos são fascistas, não são? E em 2019, quando a lei foi novamente revisitada, quem é que estava no governo? António Costa, do PS, com Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, e com o PCP. Hã? E ninguém falou mais nesta, foi revisitada e continuou a mesma lei. Epá, cambadas de fascistas, pá. Epá, só que nos dias de hoje já não são mais fascistas. Porquê? Porque não estão no governo, porque não estão no poder. Agora, quem vai para o governo, quem faz uma coisa exatamente igual ao que a esquerda fazia, agora são fascistas. Vejam bem, a AD, centro-esquerda, é fascista. Epá. Então, o Chega é o quê? Vamos ouvir aqui agora o Miguel. Falar o tempo todo do livro. Não, já vou calar. Mas é uma coisa que eu não posso deixar passar em claro, porque tem sido constantemente repetido, e a Catarina Martins agora também fez uma alusão a isso. Eu vi, com escândalo meu, pessoas a porem a fotografia do Martim Muniz e a fotografia por baixo, para comparação, dos judeus no gueto de Varsóvia a serem todos reunidos para serem levados para Auschwitz. Eu só quero dizer sobre isto o seguinte. Isto não revela só a ausência de escrúpulos das pessoas que fizeram aquela fotografia e que depois as repassaram. A ausência de escrúpulos políticos não tem nenhuns. Eu estou a dizer que isto é uma imoralidade das mais graves. Porque dos atos imorais mais graves que um ser humano pode cometer é a banalização do mal. Se as pessoas não têm escrúpulos democráticos de respeitar um governo eleito... E hoje em dia banalizam de tal maneira as coisas, porque tudo agora é extrema-direita, tudo agora é fascista, tudo agora é racista, tudo agora é xenófobo, que, e é como ele diz, romantizam as coisas más, que qualquer dia, quando houver um caso a sério, que apareça a extrema-direita a sério, que haja atos sérios de racismo, xenófobos e tudo mais, que já não vai ser considerado, entre aspas, tão grave por esta romantização toda destas palavras que usam, porque a esquerda já não tem mais vocabulário, é só sabem dizer, pela democracia isto, pela democracia aquilo, mas depois são eles que tiram as liberdades. São todos fascistas, são todos racistas, são todos xenófobos, é tudo extrema-direita, até a AD já é comparada à extrema-direita, porque a esquerda já não tem mais por onde pegar. A esquerda acabou. Isto é a reviravolta, o jogo político está a revirar-se todo pela Europa e pelo resto do mundo, e bem, já chega de esquerda no poder, já chega de socialismo no poder, agora é conseguir também em Portugal colocar fora a AD, que é um partido social-democrata centro-esquerda, e a ver se conseguimos ter a direita no poder cá também. Mas isso depois é tema lá mais para a frente. Vamos ouvir aqui o Miguel a continuar a arrasar a Catarina Martins. E respeitar a Polícia de Segurança Pública, ao menos
Não ofendam a memória de pessoas que sofreram horrores como nós não podemos imaginar. Que não tem nenhuma espécie de comparação com alguém ser revistado durante meia hora, ser identificado e ir à sua vida a seguir. Miguel, Nenhuma. Para que entendemos o ponto, Catarina. Há aqui várias questões, mas eu creio que há aqui uma questão que é uma questão de base, que é o Miguel defende que esta operação foi feita de acordo com a lei e que é uma operação normal, porque acontecem muitas operações como esta em muitos sítios neste país. Bem, em primeiro lugar, é verdade que em Portugal há uma tradição de ações desproporcionadas em algumas partes do território. Isso, aliás, já criou problemas várias vezes e eu estou à vontade, o Bloco de Esquerda teve sempre cuidado quando teve conhecimento de as denunciar. Em segundo lugar, há aqui, eu não vou comentar aquilo que o Miguel fala, de que pessoas disseram ou não disseram, que nem sequer sei do que é que está a falar, Disseram o quê? mas há sobre fotografias, comparações que eu não conheço. Isso que deixou o assunto, Catarina Martins, por amor de Deus. Posso? Mas há uma coisa que eu sei. Conheço quem tenha estado na rua, como disse, é uma rua que me é familiar, até pela proximidade da sede do Bloco de Esquerda, e aquilo que é o relato consistente das pessoas é que as pessoas que foram encostadas à parede foram pessoas que foram selecionadas com critérios étnicos para serem encostadas à parede, ou seja, não foram todas as pessoas que estavam naquela rua, foram algumas pessoas. A fotografia choca, porque o que nós vemos é uma rua inteira de gente encostada à parede, selecionada de forma étnica, porque nós sabemos que naquela... Mas é assim que a polícia trabalha, porque é só assim é que conseguem controlar uma multidão, para conseguir fazer o seu trabalho do início ao fim tranquilos. Ou vão deixar todos ali ao bandalho, a tentar revistar um e outro, outros a fugir, a polícia a correr atrás. Lembrem-se que a polícia, o número policial é mais baixo que a quantidade de pessoas que foram revistadas. Se não fosse feito encostados à parede, com as mãos na parede, como é que a polícia conseguia fazer o seu trabalho tranquilamente, sem que houvesse agressões, tentativas de fuga e outras coisas? Então não é melhor ser feito assim? Não é assim que manda a lei? É assim que manda a lei, mas pelos vistos a Catarina Martins só gosta de estar virada de costas com as mãos na parede para outras coisas. Enfim. Naquela zona e naquela rua há pessoas a passarem das mais variadas origens étnico-raciais e não é isso que vemos na fotografia. Mas quem foram os E é detidos? por isso Os dois deram posso- nacionalidade? eram Os de- portugueses. Eram portugueses. Uou! É sério? Olha, ela acabou de dizer que era só imigrantes, afinal havia portugueses, pá. Que aliás só mostra, portugueses. posso, Miguel? O que aliás só mostra que se a ação foi preparada desde setembro, foi mal preparada. E eu tenho melhor imagem das forças de segurança do que aquela que o governo nos quer fazer passar. E é que as forças de segurança andaram a pensar desde setembro uma grande ação naquela rua para depois terem um efeito tão pífio. Eu não quero acreditar nisso porque eu confio mais nas forças de segurança e na sua inteligência. Em segundo lugar, posso, Miguel? Em segundo lugar, eu registro o que disse o Sr. Primeiro-Ministro sobre estas operações. O Sr. Primeiro-Ministro diz-nos que estas operações dão-nos uma sensação de segurança. Está a falar não de dar-nos segurança, mas de sensação de segurança. E As mesmas sensações que a esquerda quer dizer que são só sensações de insegurança. Quando realmente acontece crimes, quando realmente existe tráfico de estupefacientes, quando realmente há casos de prostituição, há casos de tráfico humano, ou só são sensações para aquilo que querem. Pá, hipócritas, pá. eu digo o seguinte: se eu for encostada à parede, com os braços para cima e o nariz encostado à parede, eu não me sinto mais segura por estar assim. Mas se eu vir o Miguel a ser encostado à parede, com o nariz virado para a parede, eu também não me sinto mais segura por ver o Miguel nessa situação. Este tipo de imagens e este tipo de policiamento, que tem um resultado absolutamente pífio, não dá imagem de segurança a ninguém. Pelo contrário, tenta transmitir uma sensação de insegurança ao país que não corresponde à verdade. Eu sei e compreendo que em lugar... Então, mas a polícia é que passa a sensação de insegurança? Não são os criminosos? Sempre ao lado dos bandidos. Sempre ao lado dos bandidos, pá. Como é que ainda há alguém a votar nesta gente? Lugares onde há uma imigração de tipo diferente da que Portugal teve até há muitos anos, e em que a língua falada não é o português, e em que os hábitos são mais distantes, é normal e humano, porque é assim em todo o lado, que as pessoas sintam, se quiser, mais intranquilidade pelo desconhecimento que têm umas das outras. O que um Estado de Direito faz face a essa realidade é ter serviços públicos capazes, integração capaz e de fazer com que as pessoas se conheçam.
Mas se essas pessoas não se quiserem integrar, não se integram. Não se integram. E está visto que não querem. Está visto que não querem. Estão a guetizar esta imigração toda. Eles não se querem integrar connosco. E quem não se quer integrar connosco, pá, a rua daqui para fora. A rua daqui para fora. Aos ilegais, óbvio. Aos ilegais, atenção. Quem está legal e quem está cá por bem, trabalha, integra-se e tudo mais, constitui família, faz os seus descontos e tudo mais, ok, sem stress nenhum. Agora, quem está cá por maldade, meu amigo, pá, vai-te embora, meu, não estás aqui a fazer nada, não estás a dar mais nada ao país, a não ser despesa, vai-te embora. Pá, qual é o problema? Parem de estar ao lado dos bandidos, por amor de Deus. Que é assim que elas vivem bem. O que o governo está a fazer é o oposto disso. É criar insegurança onde ela não existe. Com que objetivo? Com o objetivo de esconder os problemas que não é capaz de resolver. Mas isso eu aqui concordo com o Miguel. É algo que está a acontecer não é em Portugal, é em toda a Europa. Face a problemas graves que se estão a sentir, tanto do ponto de vista da economia, numa economia que é cada vez mais desigual, em que o salário vale cada vez menos, e por outro lado uma grande deterioração das condições do Estado Social e dos serviços públicos, governos por toda a Europa, em vez de terem a coragem de mexer na estrutura da economia e salvar com isso o peso do salário e o Estado Social, o que têm feito é ir pelo discurso da extrema-direita de criar inimigos e de criar insegurança. Então, mas e quando vocês estiveram no poder, juntamente com o PS, o que é que vocês fizeram? Vocês deram cabo de tudo o que era público, pá. Cabo de tudo o que era público, logo desde a educação, desde ao Sistema Nacional de Saúde, tudo. E agora vens para aqui dizer toda pimposa que temos que rever e melhorar. Então, mas quer dizer, vocês destroem. Hã? Este governo está a tentar, eu digo, a tentar, porque ainda nada foi concretamente feito como deve ser, mas também estão no poder há pouco tempo. Agora, querem que em 5, 6 ou 7 meses a AD resolva os problemas de 8 anos de PS. Ok? E, portanto, também é absolutamente verdade o que o Miguel diz, que estas cenas se veem um pouco por toda a Europa. Não passam a ser boas, não passam a ser certas e continuam, sim, a ser uma ação desproporcionada para semear insegurança em vez de resolver os problemas que existem no país, sim, e devem ser resolvidos. Vamos seguir em frente. Eu tenho que dizer uma coisa Só muito uma nota simples. final. Eu tenho que dizer uma coisa muito simples. Eu quero viver num país onde, felizmente, os polícias são os nossos polícias da PSP e das outras forças e não a Catarina Martins, com todo o respeito e a amizade que eu tenho por ela. É muito bom. Elas são colocadas contra a parede na polícia, como técnica policial em Portugal e em qualquer país do mundo, por uma razão muito simples. O objetivo é revistar as pessoas, por então corresponder a indícios e tudo mais. Já vamos ver a questão racial. O polícia, que também ele é muitas vezes objeto de violência, ele tem de estar concentrado no corpo daquela pessoa que está a ser revistada. Não pode ter nenhuma preocupação com o que está a passar atrás dela. É por isso que há muito tempo se inventou esta técnica de revista que as pessoas têm que estar encostadas à parede. É por essa razão. Não é por nenhum requinte de malvadez e de crueldade. Sobre a questão que a Catarina Martins mencionou. A Catarina Martins fez a mesma observação que eu ouvi Alexandre Leitão fazer também. Que é, ou sendo responsabilidade do governo, assim, acharia mais tapafúrdio, ou a responsabilidade direta dos polícias que estavam lá no terreno, houve um propósito racial ali. Escolheram-se pessoas com determinado cor de pele, com uma determinada etnia. Eu recordo, primeiro, que os 2 detidos são portugueses. Em segundo lugar, acabámos de ver que no Parque das Nações, noutros sítios no território português, tocar nos temas todos. mas foram feitas inúmeras rusgas onde, como não se tiraram fotografias, provavelmente eles eram todos brancos e portugueses. Mas agora eu pergunto, a Exatamente. rusga daquele tipo é desproporcionada se não houver brancos portugueses e passa a ser proporcionada se houver brancos portugueses? O que é que dá um estatuto especial aos imigrantes de minorias étnicas que não é concedido aos brancos portugueses? Eu ouvi Alexandre Leitão a dizer assim, eu não vi nenhum branco. Então se houvesse um branco, já podia ser. Isto é tudo, são cartadas políticas umas atrás das outras, feitas à custa da segurança civil das pessoas e da PSP. Os pontos estão todos marcados. Estão todos feitos, mas não temos tempo para mais. Vamos. Ora, o vídeo termina aqui e como viram, se assistiram até ao fim, repararam que o Miguel arrasou completamente a Catarina Martins. O Miguel, a meu ver, muito, muito bom. Muito bom, não só neste vídeo, como todos os outros que ele já fez, que participa no canal de televisão. Gosto muito de ouvir o Miguel, tenho uma boa simpatia com o Miguel.
o meu ponto aqui sobre o Miguel, eu acho que ele está no partido errado neste momento. A Catarina Martins, hipócrita, não há outra palavra, mas isso é a esquerda toda, é toda hipócrita. Há boas pessoas na esquerda, como também há más pessoas na direita. Opa, isso é tudo, é assim, cada um é como qual. Agora, vir para a televisão dizer que aquela rusga foi feita simplesmente só a imigrantes quando os únicos 2 detidos foram portugueses, meu, hipocrisia. Eu não tenho nada contra os imigrantes, no entanto, quem foram detidos foram portugueses. E bem, e sejam portugueses brancos, sejam portugueses negros, sejam portugueses amarelos, seja imigrante branco, seja imigrante negro, eu não quero saber. Eu só quero é que quem é bandido, quem é criminoso, que vá para o sítio dele, para a cadeia. E os imigrantes que cometam crimes em Portugal, que sejam deportados. Faça-se valer a lei que existe. Coisa que não tem feito é deportação. Num ano deportam 18, 19 pessoas, muito pouco para a realidade que a gente conhece. Contudo, o vídeo termina aqui, vemo-nos no próximo vídeo, não saiam sem deixar o vosso like, sem deixar o vosso comentário, sem subscrever ao canal. Obrigado, chegamos aos 1000, passamos os 1000, já chegamos aos 1100, vamos agora rumo aos 1500. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.